Sejam bem-vindos. Não, não precisa. Vamos direto. Já tá gravando. Podemos seguir assim? Tipo. Ok, vamos seguir normal, numa conversação E não precisa bater palma porque agora tá. O vídeo e o áudio estão no mesmo. direta. Então, como é uma conversação normal, a gente vai debater, a gente vai debatir sobre um livro Uhum. que eu li faz tempo e vamos a plantear esse livro aqui agora, né? Isso, ele disse que chorou no final desse livro. Chorei. Sim. Eu, mais jovem, mas eu admito como homem que chorei. Sim. Como é que é o nome do livro? Em espanhol, Ilusiones, Uhum. de Richard Bach. Eu nunca li esse livro, então acho que eu vou entrar como um leigo, né? Então, talvez vou representar uma boa parte que não leu. Mas- E nós temos alguém que leu, mas faz tempo. Faz tempo e não lembra, então cada pergunta vai lembrar também. Exatamente. Então, vou falar a introdução sobre o livro. E vendo que nós temos o microfone aqui nos cachorrinhos, nossos Parceiros, pedestais, né? né? Nossos parceiros. A gente ainda não tem um nome, né? Então, digam aí um nome para esses cidadãos aí. Um nome, por favor, decente. Preto, mas. Não pode dizer preto, tu vai cortar. Vou ter que cortar. Vai ter que botar o pi. Droga. Bom, vamos lá. Tá. Introdução. Ilusão em português. Em português. Não vou entender porque tu tá rindo agora. Ilusões. As aventuras de um Messias indeciso. Então, eu vou ler como tá aqui, né? Então, é uma obra que mistura ficção, filosofia e espiritualidade. Escrito por Richard Bach, ou Bach, ou enfim. Eu lembro que se pronunciava Bach. Bach também, pode Pode ser. ser. Talvez em espanhol. Em espanhol. O livro convida o leitor a refletir sobre o sentido da vida, o poder das escolhas e a natureza da realidade. A história gira em torno do encontro entre dois pilotos de avião, Richard, o narrador, e Donald Shimoda, um ex-messias que abandona sua missão por não aceitar o papel de salvador, que as pessoas impõem aos líderes espirituais. Engraçado, né? Um ex-messias, mas o nome dele é Donald Shimoda, é um nome bem diferente, né? Eu acho que é um nome bem americano, né? Bem americano. McDonald's. McDonald's. Patrocina aí. Por meio de conversas inspiradoras e profundas, Shimoda compartilha ensinamentos que desafiam a lógica convencional e incentivam a descoberta do verdadeiro poder interior. Com uma linguagem acessível e poética, Ilusões propõe que o mundo que vemos é apenas uma construção das nossas crenças e que somos livres para mudar nossa realidade a qualquer momento. Então, isso já traz uma pequena reflexão, que é essa questão de somos livres para mudar nossa realidade a qualquer momento. Isso é muito complicado. Tanto para quem tem alguma questão psicológica, quanto para quem não tem, né? Nós somos, desde que a gente nasce, meio que não, coibidos, talvez a palavra, mas influenciados, né? A seguir um caminho. Estándares, né? Isso. Pelo que a gente, tipo, acaba convivendo, pelas oportunidades que a gente acaba tendo. A gente não para pra pensar que, tipo assim, sei lá, meu pai tem uma profissão, minha mãe tem outra profissão, eu acabei vendo isso daqui, quero trabalhar como advogado. Mas, sei lá, no meio do caminho eu crio interesse sobre astronomia ou sobre engenharia espacial, enfim, alguma coisa bem aleatória. Mas são escolhas, né? Mas são escolhas. Então, a partir desse momento, as escolhas que a gente toma, elas são basicamente uma influência do que a gente vive ou do que a gente já experienciou, do que a gente já teve experiência, ou do que a gente já ouviu, do que as pessoas passaram para nós, ou de alguma forma a gente consegue ter essa liberdade de escolher ou não aquilo que a gente quer. Eu acho que o livro está direcionado bem a isso. É bem... Toma essa direção, nesse nicho. Porque, do que eu lembro ali, explica muito para seu colega, né? Que eram aviadores, né? Explica muito para seu colega Sim, que as escolhas no mundo, como tu fala, a gente sigue um padrão, mas ele rompe esse esquema do padrão. sim. Tanto para ele mesmo, que é o Messias, como para o seu colega. Uhum. Então ele vai muito direcionado com isso. Eu acho muito legal. Sim. Porque é engraçado, porque ele, né, digamos, ele é o Messias, ele é um Messias. O que se espera do Messias? Essa é a pergunta, essa é a primeira pergunta. O que se espera de um Messias?
Também. Como eu não li o livro, eu não sei dizer exatamente qual que era a proposta nessa questão de Messias. Mas tu entende que esse negócio dele dizer, eu sou um ex-Messias, é como se ele tivesse já fugindo de um estereótipo que ele já, tipo, estava lutando contra. E já é um estereótipo fora do padrão, porque O que se quem seria esperaba de, Messias, o né? que se esperaba de él? E no fim, o que que se espera do Messias? Acho interessante essa pergunta. O que se espera dele? O que se espera do Messias? Porque do consenso que a gente conhece como Messias, Sim. a gente conhece já biblicamente o que é o Messias, né? Uhum. Mas muito a vida, né? A história já reflete para nós muitos Messias que passaram na história. Sim. O que que se espera de todos O que nós se também? espera de todos nós? No- Tipo, ele continuava o padrão, não se tem que ler o livro, né, para ver, continuava o padrão de que ser um Messias, de fazer milagres e tal, entre aspas, fazer milagres como Messias. Só Uhum. que ele fuge Sim. desse autopercepção do Messias. Pois é, parece que na introdução, né, a forma como ele cita, ele diz que faz reflexões profundas, enfim, filosóficas. Então, a princípio, ele não aparenta realizar milagres, realizar curas em geral, mas ele trata de transformar, no caso, a vida do narrador Sim. em histórias, em vivências, em experiências, talvez. Mas tem umas partes do livro onde ele Faz milagres? não faz milagres de fato, Uhum. mas ele ensina para ele que tem coisas aparentemente impossíveis que ele consiga fazer. Sim. Só que tudo muda do ponto de vista, né, da percepção dele. Uhum. Tipo, tem, entre aspas, aí uma parte do livro onde, tipo, como são aviadores naquela época, porque é um livro ambientado antigamente, né, digamos que nos anos 60 anos 70 Sim. depois da Segunda Guerra Mundial, digamos assim, para que se situem, né? Tem uma parte onde, tipo, um espaço, digamos, de 100 metros, 500 metros, que um avião daquela envergadura não conseguia voar. Sim. Mas ele mostrou para ele que ele conseguia, inclusive, descer do avião e voar. E fez isso como 5 vezes. E ele ficou apavorado porque ninguém fazia isso. Sim. E não eram milagres, mas ele mostrava para ele que eram coisas impossíveis Sim. que ele conseguia fazer. Tu lembra que tipo de Messias que ele era, assim, em algum quesito? Se ele era uma pessoa sem pecado, se ele era uma pessoa que não tinha vaidade, uma pessoa humilde ou algo assim? Se eu vou lembrar muito bem o livro, eu acho que ele era como um tipo um Messias professor. Aham. Cara, ele reflete muito um professor, porque ele ensinava em cada momento ele. Uhum. Sabe, era como que ele estava preparando ele. Não sei se era tipo que, digamos que ele fugiu do padrão de Messias, mas que ele adotou aquele colega, aquele amigo para ensinar todos os Sim. ensinamentos, né? Sim. Tipo que, biblicamente, Jesus com os 12 apóstolos, entendeu? Era como Uhum. uma. Uma troca, assim. Era uma troca mais ou menos de ensinanças. Uhum. Mas eu acho muito legal. Sim, sim, sim. Não, realmente. Então ele meio que tomou como se fosse um discípulo dele, né? Tomou um O discípulo. Donald seria, no caso, o Messias e esse amigo dele, que o nome dele é Richard, né? Seria o discípulo que ele escolheu, uma pessoa que vai preceder a Não sei ele, se no tem um caso. livro a seguir sobre essa história, mas, tipo, se ensinou tanto, acredito que deve ter um livro Uhum, seguinte, né? Seguindo a história, mas uhum. com um monte de ensinanças que deixou pra ele, Sim. deveria. Então, eu tenho aqui três perguntas, já que, tipo, essas perguntas, mesmo a própria introdução já foi o suficiente para fazer a gente pensar e conversar um pouco, né? Trazer algumas reflexões. Então, eu vou trazer três perguntas para a gente poder conversar sobre um pouco. A primeira já fala um pouco do que a gente estava conversando, mas agora, então, vai rodar os comerciais. Deixa eu ver. Comercial, lá, 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 Que lá. tipo, conversar com a vontade. Sei lá, vamos ver depois. McDonald's. 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 Nossa, tem um comercial do Japão que é do McDonald's, que é de terror. E Também bebe. ganhou. E também McDonald's. alguém ganhou. Eu vou mandar, vou ver se eu lembro pra te mandar. Ratem, não sei. Bom, voltando do comercial, agora. O que foi? Não, vai. Não vai atrapalhar. Estamos no comercial, vai. Vamos voltar do comercial agora? Pode voltar igual, tu vai isolar o O som, sim. som, né? Aham. Vou isolar. Tu consegue isolar, né? Sim, 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 vai. normal. Então, voltamos pro comercial. Voltamos. Tudo Yes. bem? Tudo bem, de novo, né? Vocês estão ainda tão bem, ou ainda não tão bem, ou já Se melhoraram, está curtindo pioraram? esse tipo de vídeos, pode deixar na caixinha aqui.
E se tiver alguma sugestão também, Então, enfim, um livro que vocês gostarem, a gente pode trazer uma reflexão sobre ele também. Exatamente. Bom, a primeira pergunta com relação ao livro, isso tirado da inteligência artificial, né? A primeira fala: será que a realidade que vivemos é mesmo real ou apenas uma ilusão criada pelas nossas crenças e limitações mentais? Espera aí. O livro nos desafia a questionar tudo o que tomamos como verdade absoluta, propondo que somos os criadores da nossa própria experiência. Então isso bate um pouco no momento que terminou a introdução ali foi a primeira coisa que eu pensei, Sim. né? Isso também é um debate filosófico, porque tipo, o ser humano, digamos, né? Isso eu tô viajando um pouco, mas o ser humano ele nasce mal ou o ser humano ele é corrompido pelas tradições, pelos costumes, por ver as coisas acontecendo, vendo as pessoas sendo Essa é uma corruptas, pergunta né? muito filosófica, né? Sim. É, filosóficos perguntavam isso também. Uhum. Então, a nossa experiência, a nossa vivência, tudo que a gente é hoje em dia, é porque é parte da nossa essência mesmo, ou porque a gente foi condicionado, ou porque foi mandado a gente Uma fazer assim? construção também. Ou a gente se construiu também. Ou a gente se construiu, exatamente. Também vivências, né? Vivências. Uhum. E aí é que tá. Quais vivências você tomou pra si, você quis viver elas, e quais vivências que trouxeram pra você? Não como uma escolha tua, mas que disseram assim, ó, tem isso, isso. Entende? Sim, entendi. Então você precisa viver assim, tipo, a infância, a forma como a gente vivia, porque naquela época a gente nem sabia o que era dinheiro direito, né? Então nossos pais que davam as condições para nós. Então nossos pais podiam ter dinheiro, podiam não ter dinheiro, às vezes tinham condições, às vezes não tinham condições, eram momentos, né? Enfim. Então é importante a gente refletir sobre isso também, Sim, né? A gente foi nós fomos influenciados pelos nossos pais em alguns pontos, com certeza. Você sim, vai com se ver, certeza, né? você vai se ver. Criança. É, inclusive, tem uma parte no livro também, que eu acho que a gente estava conversando sobre isso anteriormente, de terceiro esse livro para cá, né? Para vocês. Uhum. Mas tem uma parte do livro também que reflete muito sobre isso, sobre, tipo, se a vida é uma ilusão, que o mesmo livro fala, ou é uma... A gente construi mesmo o caminho, né? Sim. Tem a parte do cinema, né? Tem a parte do cinema que estava no cinema, naquela época, Uhum. os filmes eram novos, né? Então ele leva para a seu, digamos que discípulo, né? Ele leva a seu discípulo ao cinema, O mas ele Richard. perguntava, por que tu me traz aqui? Ele não falava nada, só vamos assistir o filme. E estão assistindo o filme, e chega um ponto onde ele fica tão envolto no filme, no som, nas visualizações, tudo o que estava acontecendo, que a metade do filme, o Messias fala para ele, vamos embora. Uhum. Coloquialmente, né? Mas Sim, textualmente, não sei. sim. Mas coloquialmente, vamos embora. Ele ficou muito bravo. Por que tu tirou isso? Porque o filme estava na metade, estava a melhor parte. Aí vem o questionamento. Ele fala para ele: se a gente saísse agora, ou saísse no final do filme, o filme vai terminar igual. Porque já estava escrito. Sim. ¿Por qué se emociona tanto y por qué te frustra tanto un filme que ya sabe o final? De eso se trata, né? Tipo, ensinando para ele que a vida não é simplesmente o que está escrito, sino que nós mesmos tomamos essas escolhas, né? Sim. Ele ensinou para ele que tomou a escolha de sair do filme agora porque ele sabia o que ia acontecer. Se sabendo o que vai acontecer, ele agiu conforme isso. Tu já parou pra pensar que é mais ou menos isso? A gente. Nós somos, de certa forma, privilegiados de alguma maneira, porque nós sentimos certa liberdade para fazer algumas coisas, né? Porque nós não temos uma família que depende de nós, que a gente precisa ir para casa, etc, etc. Então a gente consegue ter a liberdade de fazer algumas coisas fora do padrão, fora do trabalho. Tem muita gente que trabalha no seu dia a dia, começa de madrugada e vai até de noite trabalhando e sonha e pensa em mudar de vida, mas precisa se sustentar, precisa sustentar a família, etc. E muitas vezes se vê num beco sem saída. Eu acho que isso com certeza é muito, muito, muito triste, né? Afrontar isso também é difícil, né? Sim, Acho que é de corajoso, é bem, é bem de bem, corajoso é fazer bem isso. difícil. Você enfrentar, tipo, beleza, tu trabalhou porque ainda mais se você mora em cidade grande, né? Você vai trabalhar das 5 da manhã. Quer dizer, tu não vai trabalhar às 5 da manhã. Tu vai pegar o ônibus 5 da manhã pra chegar no trabalho às 8 da manhã, pra daí começar a trabalhar.
para chegar em casa, para terminar o trabalho, sei lá, 6 horas da tarde, para chegar em casa 9 horas da 8, noite. 9, 9. E, tipo, nisso tu pegou condução, fora o trabalho que tu já fez, etc., dependendo do trabalho que você faz, né? Então você já chega em casa morto de cansaço. Só que aí que vem a questão. Claro, para algumas pessoas é mais fácil. O tipo de escolhas, né? É, Es que a gente, entiendo tu punto, né? Estou entendendo tu punto. sim, Às então. vezes as escolhas não é simplesmente uma escolha fácil, né? Exatamente. Não, não todo mundo tem o mesmo Exatamente. senso para fazer essas escolhas. Exatamente. Precisa ser muito firme de, tipo assim, chegar de noite, antes de dormir, antes de, sei lá, jantar, enfim, se preparar, né? Mas você ter essa disponibilidade para você fazer alguma coisa fora da curva para que em algum momento isso dê certo e você consiga fazer alguma coisa que você realmente goste, que você estude, que você termine o ensino médio, que você faça uma faculdade, que você faça alguma coisa, independente da tua idade, entende? E isso vai muito da questão até do preconceito, de tipo assim, você não pode cantar porque primeiro você não tem o dom, depois, hoje em dia, para a pessoa ser um cantor é muito difícil. E de certa forma existem pessoas que gostam de Acho você. que também é questão disso, né? Que tem Uhum. muitas travas psicológicas e emocionais, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, quero ser músico, mas sempre vai ter uma pessoa ou certas pessoas falando: tu não vai ser músico, tu não vai conseguir. Eu quero Sim. dirigir carro, tu não vai aprender a dirigir carro porque não sabes, sei lá. Eu Uhum. quero fazer algum esporte, mas tu não presta para correr, sabe? Sempre tem uma trava emocional e física também que interfere Sim. nesse ponto. E tu sabe que tem algumas pessoas que falam assim com uma forma tipo de preocupação, como se tipo, a pessoa realmente se importa com você falando isso, sabe? Só que faz dano também, né? Sim, aí é uma questão de experiência. Tipo assim, a experiência de uma pessoa não é a mesma que a outra. Sim. Pode ser que você consiga, pode ser que não. Oportunidades são diferentes, as Mas eu vidas acho são que diferentes. o ponto está ali, sabe? Tipo, ter a valentia ou coragem de dar o primeiro passo. É, Sempre, para tu dar o primeiro passo para cantar, sim, o primeiro passo para sim, dirigir, o primeiro passo para fazer algum esporte, o primeiro passo até para fazer isso aqui, esses vídeos. sim. Sempre tem que aquele coragem, aquela valentia de atuar diferente do padrão. Até mesmo porque eu falo, né, começando do cantar, né, eu falo porque eu comecei essa situação do cantar, né? Então são, na verdade, anos em que você se prepara, em que você faz a mesma coisa várias vezes, em que você precisa se esforçar um Quantas monte. vezes não deu errado? Quantas vezes tu não pensou em desistir? Que você vai fazer uma apresentação pública e sai feio, sabe? Já conheci pessoas que disseram assim, que hoje em dia são pessoas que tocam em volta, cantam em volta, são super conhecidas e dizem assim, nossa, no começo não dava certo, eu saía chorando, era horrível. E assim a pessoa foi adquirindo prática para Men- conseguir, mas ela teve que insistir. Menciones honoríficas. ¿Sí? Quê? Menciones honoríficas. Honoríficas. Que é isso? Menciones honoríficas, tipo. Que Menções pessoa. honrosas. É, Ah, sim. espanhola, aqui vai aqui portunhola. Sim. Você não entende. Tranquilo, tranquilo. Tranquila. Mas a base Mas a base é essa. da premissa, né, do livro como tal, da primeira pergunta é isso, né? Sim. Tipo, faz refletir em tomar decisões, Uhum. de saber quando é que, digamos, botar pé no chão, saber qual é a vida real e agir conforme a isso. Sim. E você colocar sempre um pouquinho do teu toque, né, da tua essência em cima de tudo aquilo que você faz. Porque de nada adianta você trabalhar para outras pessoas, você fazer as coisas para outras pessoas e aquilo não trazer um pouco de satisfação para você mesmo. Daquilo não te fazer bem, daquilo não te satisfazer, de não ser o teu toque. Porque querendo ou não, as pessoas conseguem reproduzir o trabalho uma das outras, né? Daqui a pouco, se me mandam embora de alguma coisa, por exemplo, eu gravo vídeos e me mandam embora e colocam outra pessoa, a pessoa vai fazer, né? O Niarf trabalha aqui como barista, pode vir outro barista e trabalhar. E fazer melhor, porque tem que ter sempre tem alguém melhor que nós. Sim, só que tem uma questão. A gente sempre vai fazer de um modo único, cada um vai fazer de um modo. E aí é que tá o ponto. Quanto mais Aceitar e deixar a marca. isso, aceitar que você vai fazer de um jeito, que esse é o teu jeito, não o jeito errado.
né? Busca sempre melhorar, fazer o teu melhor. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que eu sei que, tipo, vê meus vídeos e sabe, ó, esse vídeo eu sei que é teu, aquele vídeo lá eu sei que não é. Então é como se fosse uma marca. O barista, né? Ah, o Niarf tá aqui. Eu sei que, tipo, com o Niarf aqui, eu vou ser atendido de uma forma. Se for outra pessoa, eu vou ser atendido de outra forma. Então, isso tudo é com base na essência. E aí que vem a questão. Uma crença, uma limitação que a gente tem acaba tirando essa nossa essência, acaba tirando quem nós somos de verdade para trazer um personagem que vai se encaixar dentro da sociedade, dentro de uma maneira, de uma forma de agir, porque a gente não quer se sentir rejeitado. Sim, depois sair desse personagem pra entrar em outro grupo social é difícil. É. E sem contar que, estando dessa forma, a gente acaba entrando em círculos desse personagem, não os nossos. Sim. Então a gente acaba se perdendo. Né? Alguma coisa que tu gostaria de comentar ainda sobre essa pergunta? Senão eu Não, vou para acho outra. que continuamos. Né? Bom, a segunda. Por que buscamos líderes, mestres ou salvadores externos em vez de confiar em nossa própria sabedoria interior? E aí? Desculpa, eu nem olhei hoje. Forte. A jornada do Messias que abandona sua missão mostra como muitas vezes terceirizamos nossa responsabilidade espiritual e pessoal esperando respostas de fora. Essa é forte mesmo. Ah, eu tenho uma pergunta. É uma pergunta muito forte, né? Uhum. Porque dá pra pensar muitas coisas. Tipo, em torno do livro, eu nunca me reparei pra pensar isso. Ele, será que ele, tipo, era messias de alguém? Uhum. Ou ele tinha que, tipo, responder perguntas pra alguém? Para Tá se tornar entendendo? Messias. Ou, tá entendendo a pergunta, né? É tipo como que, digamos, Jesus Cristo, Deus. Será que ele tinha um Deus? Tá entendendo? Uhum. Essa é a pergunta, eu nunca me reparei nisso. Porque, independentemente se ele era o Messias, conseguia fazer muitas coisas, mas Uhum. ele não aceitou esse papel, quem ia falar algo pra ele, tá entendendo? Eu Quem já que vai pergunto, ensinar ele? quem vai ensinar ele? Quem vai falar que tu tá fazendo errado? Ou será que ele fazia as coisas de seu modo, mas socialmente estavam sendo erradas? É uma pergunta muito ampla. Exatamente. Isso entra um pouco da questão do que seria o Messias, por isso que eu te perguntei antes, né? O Messias é o quê? É um ser perfeito, é um ser que não tem pecado, um ser que não Sim, eu tem tinha erros, reparado né? nisso. É. Mas pode ser, isso é uma licença poética, né? Daqui a pouco o Messias do livro, ele é uma pessoa que pode ser que não esteja madura o suficiente para se tornar um Messias. Talvez por isso que não quis aceitar a responsabilidade. Quando, na verdade, a pessoa precisava realmente traçar o caminho e seguir o caminho para se tornar. Então, como é que eu posso explicar? Ela teria que começar a acreditar que era o Messias para finalmente se tornar o Messias, entendeu? E dá pra pensar também que ele estava ensinando a outra pessoa seus ideais, né? Seus ideais, seu olhar, né, digamos assim, Uhum. para outra pessoa. Será que ele estava preparando essa pessoa para ser o Messias? Ou para ser seu divulgador de ideias, digamos assim? Sim, Ou simplesmente era só abrir os olhos dele, tá entendendo? sim. Qual que era o propósito Qual do era o Messias propósito disso? com essa situação? No final do livro, não sei, tipo, um propósito bem vago, dá para pensar muito no final do livro. Mas, Uhum. a seguinte pergunta. Porque não vamos estragar o final do livro, Empolgado né? aqui, mas Pois é. reflete muito essa pergunta. Sim, enfim, eu sempre estou trazendo para nossa realidade, né? A pergunta é por que seguimos líderes? Por que seguimos líderes, mestres ou salvadores externos, em vez de confiar em nós mesmos? Isso reflete muito em redes sociais. Né? Ah, Virgínia e Zé Felipe se separaram. Ah, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Né? Situações em que a gente nem está vivendo, tipo, elas, mas parece que a nossa vida tem tão pouco significado para nós mesmos que a gente precisa seguir outras vidas. Então, tipo, olha, aquela pessoa tem mais de 2 milhões de seguidores, que importante que ela é. Eu E não... vem a comparação. E vem a comparação. Vem a comparação. Porque na rede social também, né? A gente acha que, tipo, a gente se acha os piores, e no Instagram, nas redes sociais em geral, todo mundo é perfeito. Sim. Quando todo mundo tem as suas questões que também precisam trabalhar. Y sabiendo que esas vidas en Instagram, la mayoría de esas vidas son mentiras. No, Sim. esas vidas no existen. Sim, e por mais que a pessoa tenha dinheiro, tenha um monte de coisa, eu trabalhei, né, com atendimento ao público por pelo menos 10 anos. E você repara o padrão.
em todas elas. Tipo, tem pessoas que não têm condições, que são super felizes, tem gente que não tem condição e que vive como uma pessoa soberba, que vive triste. Tem pessoas que são ricas da mesma forma, pessoas ricas que são muito legais, pessoas ricas que são muito soberbas e pessoas ricas que vivem tristes, que não muitas vezes não tem em quem confiar. Então aí vem a questão. A gente busca líderes, mas o que que a gente está buscando nesses líderes? Uma visão do que a gente gostaria de ser? Por que que a gente não trabalha em ser aquilo que a gente está vendo ali? Em tomar, não aquilo como um ídolo, né? Mas uma inspiração para que a gente possa buscar conhecimento em cima do que aquela pessoa está trazendo. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que são muito boas falando. Então eu vou pensar, olha, essa pessoa tem estratégia e tal. Então acaba ficando mais fácil É verdade. você utilizar um Tipo, quebra-gelo, e dá para estratégia. pensar muito também isso, não dizendo que está errado seguir líderes. Porque Sim, a vida toda e a história ensina que, tipo, seguindo líderes a gente consigue um caminho, né? Porque como tu falou na pergunta anterior, tudo já foi feito. Todo mundo já fez a mesma coisa, sabe? As mesmas ideias, se uhum, continuar aprendendo, van reutilizando e reciclando. sim, E acho que é interessante isso, sabe? Chegar a um ponto onde tu consigas seguir líderes ou te inspirar para fazer as coisas bem. sim, Não simplesmente ser feliz e se separar, não. sim, exatamente. A ideia de liderança, que pelo que eu acredito que tu tá querendo dizer, que é o que eu penso, é a seguinte. Eu tô num trabalho, eu tô numa situação, e eu tenho uma pessoa com mais conhecimento e experiência. Eu vou seguir ela, eu vou aprender com ela como se faz, né? Para ter uma determinada excelência, ou pelo menos chegar perto do conhecimento daquela pessoa que aquela pessoa tem. Então, Sim. passando a experiência em si, né? E daí também é aquilo que eu tava falando da inspiração. Em você se inspirar numa pessoa, no modelo da pessoa, para você tratar traços em você que você gostaria de melhorar. Que nem eu falei, na conversa, numa pessoa que é muito dedicada aos estudos e etc, etc, né? Então você acaba conseguindo essas inspirações para você se melhorar. E não Mas para eu você ficar acho, só admirando ali. acho que seria uma pergunta bem aberta, né? Podem comentar, uma pergunta por que a gente Uhum, sigue líderes. uhum, Cada quem tem uma percepção diferente sobre isso. Pode ser política, pode ser emocional, pode ser sim, de farándola, digamos assim, só pelas redes sim, sim, sociais. sim. Mas eu acho que é uma pergunta bem aberta. É, bem válida também. Olha esse urso aqui. Você percebe esse urso? Sim, o que você acha desse urso? Eu acho esse muito legal, esse urso é muito bacana, né? Sim, você vê como é que ele tá. Sim, ele tá lendo, olha, tem a criança e tem o livro. Ele não tá lendo nada. Você sabia que tem um monte de gente analfabeta em todo o Brasil? Haha! Então, galera, se liguem. Não deixem de ler. É isso aí. Uhum, uhum, é isso aí, né? Não deixa de ler, porque é importante você ler e aprender e escrever também. É muito legal, olha. Uhum, ele tá, eu tô andando com o carrinho, porque eu nunca não fui criança. É verdade, eu não fui criança direito, daí que legal. Então olha galera, leia para não ser que nem ele, tá. É isso aí galera, tenta ler bastante para ser uma pessoa bem inteligente, tá bom? Então, agora a terceira pergunta. Vamos a uma terceira pergunta. Uhum. O quanto das nossas escolhas são realmente livres e o quanto seguimos roteiros, tá certo, que nos foram ensinados, sem questionar. Ilusões nos convida a refletir sobre o poder do livre-arbítrio e a possibilidade de viver uma vida mais autêntica, rompendo com padrões automáticos. Tá. Em resumo, né, a pergunta, ele está dizendo assim, isso também na parte da introdução me veio essa pergunta. O quanto das decisões que a gente toma vem realmente de nós e quantas outras decisões a gente acaba tomando por acomodação, por conforto, por outras pessoas, por influência, entende? Por uma questão cultural A também, gente né? conversou sobre isso já, acho que na primeira e a segunda pergunta, e continua debatendo essa pergunta na terceira também, porque é algo muito importante, sabe? Uhum. Acho que seguimos padrões culturais e socialmente, né? Sim. Tanto como criança, quanto estudo, quanto crenças. Uhum. E é difícil responder essa. Para mim, pessoalmente, é muito difícil responder essa pergunta, porque talvez o que para mim seja certo, para outra pessoa pode ser errado. Sim. Então, decisões que a gente toma.
Sim. Pode ser um conjunto de muitas coisas que aconteceram na nossa vida para poder conseguir responder essa pergunta. É. Sabe, como que, será que eu estou fazendo algo, tomando esse telefone algo certo? Uhum. Então, uma pessoa, digamos, que não tem acesso para um simples telefone, né? Tipo, ele tem telefone e acha que tem outro status social. Não sei se estou viajando, mas não sei se me está me entendendo. É, mas que nem você falou, é a tua opinião, é o teu É a minha pensamento. opinião, é difícil para mim responder essa pergunta. Sim. Como... Inclusive, se tu põe ler o livro, ler de novo, é muito difícil, porque esse livro deixa muitas perguntas abertas, deixa muita visão, né, diferente do que ele é uma leitura também. Sim. Porque eu acho que foi o primeiro livro que eu deixei de ler fora do padrão, né, também. Sim. Mas teve, assim, agora, enfim, só pra fazer um adendo, né? É, que nem diz o canal do Gaveta, ele fala, isso é baseado na minha opinião. Ele faz assim, né? Daí tá escrito opinião, assim. Então é com base na opinião, tá? Então, tudo certo. Não é plágio. E dando os créditos, Não né? é plágio, Tô tá? dando os créditos. E eu não vou colocar opinião, provavelmente, aqui, né? Então, Opinião tudo não. certo. Em espanhol. Em espanhol, sim, é opinião. Opinião. Ah, agora uma questão pessoal, assim, tu lembra por que que você começou a ler esse livro? Te chamou a atenção alguma É que coisa? no, no podcast anterior a gente conversou sobre que certas escolhas na nossa vida a gente pensa que são erradas, mas sempre vão levar para algo melhor. Se tu tá no caminho de Deus, também vai te levar muito mais além disso. Então, Uhum. em esse ponto, eu lembro que eu estava no hospital, tinha 4 meses hospitalizado. Tinha saído do hospital e a esperança da operação era muito longe. E Venezuela, que estranho, muita coisa, não tinha televisão no quarto. E uma senhora que tinha seu esposo em cama, tinha meses já em cama, acho que ele estava com ACV ou ele não estava lúcido. Então, ela tinha muitos livros, ela gostava de ler. O que que é ACV? ACV em espanhol, desculpa, tinha AVC? sim, tinha um derrame cerebral. Sim. Espanhol, Só portunhol pra, aqui, só pra deixar claro. só minha opinião. Sim? Nesse ponto, ela me falou se eu queria ler um livro. Eu assistia muito à igreja naquele momento e eu estava lendo a Bíblia. Ela me trouxe vários livros, entre eles foi em Uhum. espanhol, né, O Monge do Ferrari Vermelho, não sei se estou traduzindo bem. Sim, mas acho que em português tem outro. Bom, esse É. livro também foi Ilusões de Richard Bach. Uhum. E não lembro muito bem o outro, mas a gente vai conversando mais na frente sobre esse livro. Quando eu li esse livro, tipo, nunca na minha vida eu tinha me sentido tão centrado na leitura, sabe? Uhum. Cada folha e isso foi que em 3, 4, uma semana terminei esse livro. E quando perto do final, chorei. E era mais ou menos, tipo, porque como tava no hospital, né? Tu não tinha Estava no outra hospital, coisa. não tinha outra coisa que eu fosse esperando que me passasse Uhum. na veia, esperando Uhum. que me trouxeram a comida, porque também eu não conseguia caminhar, levantar da cama. Eu tinha que Uhum. fazer tudo na cama. Deixo essa a sua imaginação, fazia tudo na cama. Então é difícil. E Não, ali, não deixava tudo na cama. não deixava tudo na cama, mas fazia tudo na cama. Sim. Deixa eu ver, tá? Né? Ah, Experiência, experiências, ilusões. experiências, é. Então, eu acho que para finalizar, né, eu deixo a pergunta, né, o quanto que a gente decide de verdade as coisas, que a gente decidiu realmente por dizer sim, é isso que eu quero, ou foi uma mera comodidade naquele momento, né? E você acabou deixando de seguir alguma ideia, algum sonho, algum objetivo. Então, para refletir um pouco sobre isso. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Concordo contigo, tenho que parar para refletir isso. Se em algum ponto de sua vida van a ler esse livro, a Uhum. gente está aberto também a discussões. Se a nossa ideia, a nossa interpretação estiver errada, deixa na caixinha de comentários e a gente discute sobre isso mais na frente. Isso aí. Então, valeu, galera. Valeu, Até a próxima. até. Show. Show.